verídica ou não, mas ela exemplifica o que eu vou falar aqui hoje. Então presta atenção. Anos atrás havia um homem rico que, com seu filho dedicado, compartilhava paixão por colecionar artes. Juntos, eles viajavam pelo mundo, adicionando apenas os melhores tesouros da arte à sua coleção. Obras inestimáveis de Picasso, Van Gogh, Monet e muitos outros adornavam as paredes da propriedade da família. Aquele velho viúvo observou com satisfação que o seu único filho se tornou um experiente colecionador de arte. De olho treinado do filho e a mente aguçada para os negócios fizeram com que seu pai sorrisse de orgulho ao lidar com colecionadores de arte em todo o mundo. Com a aproximação do inverno, a guerra engolfou a nação e o jovem partiu para servir seu país. Depois de apenas algumas semanas, seu pai recebe um telegrama. Seu amado filho estava desaparecido em ação. O colecionador de arte esperava ansiosamente por mais notícias, temendo nunca mais ver o filho. Em poucos dias, seus temores foram confirmados. O jovem morreu enquanto levava um colega de soldado para o médico. Atormentado e solitário, o velho encarou as festas de Natal como se aproximavam com angústia e tristeza. A alegria da estação, uma estação que ele e seu filho tanto esperavam, não iria mais visitar a sua casa. Na manhã de Natal, uma batida na porta acordou o velho deprimido. Enquanto caminhava até a porta, as obras de arte nas paredes apenas o lembravam de que seu filho nunca voltaria para casa. Ao abrir a porta, foi recebido por um soldado, que com um grande pacote na mão. Ele se apresentou ao homem dizendo: "O senhor não me conhece, eu era amigo do seu filho. Era eu quem ele estava resgatando quando morreu." Olha que coisa. Posso entrar por alguns instantes? Eu tenho algo para te mostrar. Quando os dois começaram a conversar, o soldado contou como o filho daquele homem havia contado sobre a paixão e o amor que o seu pai tinha pelas artes. O jovem soldado disse: "Também sou artista e quero dar-lhe isso." Entregou então o pacote para o velho. Quando o velho desembrulhou o pacote, o papel cedeu para revelar um retrato do seu filho. Embora aquele retrato nunca seria considerado uma obra de arte de um gênio, a pintura mostrava o rosto dos jovens com detalhes impressionantes. Esse soldado fez a pintura dos últimos momentos do filho daquele homem. Emocionado, o homem agradeceu ao soldado, prometendo pendurar o quadro sob a lareira, no espaço principal da casa. Então o homem sentou-se em sua cadeira e passou o Natal olhando para o presente que havia recebido. Durante os dias e as semanas seguiram, o homem percebeu que, embora seu filho não tivesse mais com ele, a vida do menino continuaria viva por causa daqueles que ele havia salvado. Ele logo descobriu que o seu filho havia resgatado dezenas de soldados feridos antes que uma bala atravessasse o seu coração. À medida que as histórias da bravura de seu filho continuavam a chegar até ele, o orgulho paterno e a satisfação começaram a aliviar a dor. A pintura do seu filho se tornou o seu bem mais valioso, eclipsando de longe qualquer interesse pelas peças pelas quais os museus de todo o mundo clamavam. Ele disse a seus vizinhos que esse era o maior presente que havia recebido. Na primavera seguinte, o velho adoeceu e faleceu. O mundo da arte, os colecionadores estavam em antecipação. Eles queriam as obras. Alheio à história do filho único do homem, em sua homenagem, aquelas pinturas seriam vendidas em leilão. Segundo o testamento do velho, todas as obras seriam leiloadas no dia de Natal, dia em que ele recebeu o maior presente. O dia chegou e os colecionadores de arte, todo mundo se reuniram para fazer lances em algumas das pinturas mais espetaculares do mundo. Os sonhos seriam realizados nesse dia. O leilão começou e uma pintura que não estava na lista de nenhum museu apareceu. Era a pintura do Filho do Homem. O leiloeiro pediu um lance inicial, era o primeiro a ser vendido. A sala estava em silêncio. Quem abrirá a licitação?
perguntou o leiloeiro. $100. Algum tempo passou, ninguém falou. Do fundo da sala veio uma frase dizendo: quem que se importa com essa pintura? É apenas uma foto do filho desse homem. Nós queremos outras coisas melhores. Mais vozes ecoaram em concordância, mas o leiloeiro disse: nós temos que vender esse primeiro. Quem vai levar o quadro do filho? Por fim, um amigo do velho falou: você aceita $10 pela pintura? Isso é tudo que eu tenho. Eu conheci o menino, então gostaria de tê-lo. Continuou o leiloeiro: $10, alguém dá mais? Depois de mais silêncio, o leiloeiro bateu o martelo, aplausos encheram a sala e alguém exclamou: agora sim, podemos continuar e podemos comprar os tesouros. O leiloeiro olhou para o público e anunciou que o leilão estava encerrado. A descrença atordoada acalmou a sala e alguém perguntou: o que quer dizer com acabou? Não viemos aqui só para ver uma foto de um filho de um velho. E todas as pinturas, há milhões de dólares em artes aqui. Por que encerrou o leilão? E o leiloeiro respondeu: é muito simples, de acordo com o testamento do pai, quem leva o filho fica com tudo. Olha que coisa impressionante. Quem compra o filho leva tudo. Porque para o pai aquilo era a única coisa que interessava. E isso exemplifica também a nossa história com Deus. Deus enviou Jesus para morrer, para salvar pessoas. E aquele que recebe Jesus, recebe tudo de Deus. Porque Jesus é o tudo de Deus. Jesus não é mais uma parte na Bíblia somente. Jesus não é mais um capítulo na história do homem. Ele mesmo diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. 1 João 5,12 diz isso, exatamente isso. Coloca aí pra gente. Aquele que tem o Filho, tem o quê? A vida. Falei pro seu vizinho: se você tiver Jesus, você tem a vida. E da mesma forma que esse pai da história valorizava o filho, nós também podemos valorizar Jesus. O mundo está de olho em outras coisas. O mundo quer a prosperidade, quer as riquezas. As riquezas são de Deus também. Deus fez tudo isso. O mundo quer a saúde, Deus tem também a saúde. O mundo quer a paz, quer a segurança, e faz você trabalhar igual um escravo para parecer que tem. Deus tem isso também. Mas o mundo não valorizou quem pisou aqui há 2000 anos atrás. Mas eu e você valorizamos ele. Pergunta aí para o seu vizinho: você valoriza Jesus? Como é que nós podemos valorizar Jesus? Primeiro, podemos ouvi-lo. Ouvir Jesus. O Senhor deixou tanta coisa escrita para nós. Era impossível um homem só descrever a história de Jesus, então foi necessário 4 pessoas para escrever 4 livros. Fora a história que não foi considerada sagrada, mas que também descreve e fala de Jesus. Então, ele não pode ser mais um na nossa vida. Ele tem que ser aquela pérola de grande valor que eu e você encontramos naquele campo. Ele tem que ser uma experiência extraordinária, diferente de qualquer outra coisa desse universo. Eu sei que às vezes, e o livro da pastora Marilene vai te ajudar muito nisso, eu sei. Mas às vezes você diz: eu estou desanimado, eu estou triste, eu estou cansado, estou sem rumo nessa vida. E eu pergunto para você: quem é que você está ouvindo? O que você está ouvindo?
com certeza não são as palavras de Cristo. Porque quem ouve Jesus não está rendido a si mesmo. Quem ouve Jesus não está perdido. Quem ouve Jesus não está triste. Ele tem problema, ele tem tribulação. Mas isso não o vence, porque ele ouve Jesus. Ele está sempre no lugar certo, ouvindo a coisa certa. Ele está sempre com seus ouvidos e a sua sensibilidade espiritual aguçada. Enquanto o mundo todo está querendo ver os outros quadros, você está olhando só para Jesus. Mas se eu e você pararmos de olhar para Jesus e olharmos para outras coisas também, a gente perde o foco, perde a alegria da vida. Quantos crentes você conhece que perderam a alegria de ser cristão? Pararam de olhar para Jesus. Porque não há desânimo em Jesus. Não há fraqueza em Jesus. Não há inconstância em Jesus. A gente só aceita essas coisas entrarem dentro de nós porque ouvimos outras vozes. Porque vemos outras coisas, não é Jesus. E olha aqui que diz Salmo 85, verso 8. Olha lá o que o salmista diz. Escutarei o que Deus, o Senhor, disser. Olha que coisa impressionante. Eu vou escutar Deus. Ponto final. Pergunta aí para o seu vizinho, quais as vozes que você ouve por aí? Aqui está dizendo, olha o que o salmista diz, escutarei Deus, Senhor, o que o Senhor disser, pois falará de tribulação, falará de luta, é isso que está escrito aí? Falará de desânimo. Não, Deus tem palavras de paz para você. Ele diz, eu é que sei que pensamentos que tenho sobre vós. Se você tem algum pensamento acerca de Deus que não faz parte a bondade, a graça, não é de Deus. Se você olha para Deus não como um pai amoroso e bondoso, essa imagem é mentirosa. Porque não foi isso que Jesus nos apresentou. Conheça o que Deus diz a respeito de você. Conheça o que Deus pensa a respeito de você. Conheça o futuro que Ele definiu para você. E isso vai te gerar vida. Gasta tempo com Jesus. Gasta tempo com Ele. Eu não sei o que você faz quando acorda. Mas quando acordo, eu vou para os pés do Senhor. Todo dia. Porque Ele é a fonte. Se eu não começar com Ele, eu vou começar com quem? Ele é a fonte. Então, todos os dias eu estou ali na live de oração, às 7 horas da manhã. Quero convidar você para participar comigo. Mas antes disso, eu tenho que preparar, porque eu preparo uma pregação todo dia. Então eu tenho que acordar antes, vou ler a palavra, vou me encher do Espírito, vou orar. E você não sabe o tanto que isso é bom para mim. Segunda Pedro 1:2. Coloque aí para mim, 2 Pedro 1:2. Olha o que Pedro diz. Graça e paz sejam o quê? Quem quer graça e paz abundante, multiplicada na sua vida? Aqui o apóstolo Pedro já diz como. Ele fala, graça e paz sejam multiplicadas na sua vida, vírgula, no pleno quê? Conhecimento de Deus e de Jesus. Como é que você quer ter paz sem Deus na equação? Não, eu vou trabalhar bastante para eu ter paz. Mas se não tiver Deus lá na equação, não vai ter. Não, eu quero graça. Eu quero favor, eu quero a bênção de Deus. Mas como é que você quer a bênção de Deus sem conhecer o Deus da bênção? Como é que você quer a vida de Deus sem deixar que a vida entre aí no seu coração? Isso é religião. Quando tira Jesus da história, é religião. Quando tira Jesus da equação da paz, da alegria, da prosperidade e da bênção, não tem isso. Só tem coisas semelhantes.
Você sabe, o diabo só pode te oferecer coisas parecidas com o que Deus te dá. Porque o diabo não cria nada, ele só imita. Então Deus criou o amor para o casamento, o diabo vai lá e imita, né? Fala da paixão. Ah, mas a paixão não é bom? Sim, paixão é bom, mas ela acaba. E o amor acaba? Não. Porque o amor vem de Deus. Nós amamos porque Ele nos amou primeiro. Há uma sequência. Então, você quer ter paz multiplicada na sua casa? Você quer ter alegria multiplicada na sua casa? Você quer ver a bênção sendo multiplicada? Conheça Deus e Jesus. Agora, conhecer é eu me empenhar nisso. Quanto tempo você gasta conhecendo o Instagram? Você sabe, o Instagram, os telemóveis hoje tem lá o relatório de uso. Quando eu recebo isso, me dá até uma tremedeira. Meu Deus, passei 5 horas em frente a esse troço. Mas, no meu caso, eu leio muito a Bíblia aqui também, não é? Mas quanto tempo você perde conhecendo o mundo? Você já viu um jovem até 20, 22 anos, o conhecimento que ele tem é só do mundo, é só da escola. O que um jovem de 22 anos estudou na vida? Só coisa do mundo. Não pode formar um bom cidadão, um bom profissional, mas não forma um bom cristão. Tem que ter a palavra. Ô, Tangedor, continua aí. Jesus, certa vez, levou Pedro, Tiago e João para um lugar que depois foi batizado como o Monte da Transfiguração. Naquele momento, Jesus foi orar, os discípulos sonolentos dormiam, acordavam, parecendo alguns aqui no momento da palavra. Então você está igualzinho os discípulos de Cristo. Não se sinta acusado por causa disso. Mas você pode perder alguma coisa. E aí Jesus teve a face transfigurada, suas vestes brilhavam, e ele começou a conversar ali com Moisés e Elias. Aí Pedro acordou no meio da palavra. Pedro acordou meio assustado, eles atordoados, né? Um cutucou o outro, olha isso, o que é isso? E aí Pedro sentiu ali algum desejo de falar alguma coisa, falou alguma coisa que ele nem sabia. Falou, Jesus, vamos fazer aqui 3 tendas. Uma para o Senhor, uma para Moisés e uma para Elias. Pedro falou isso. Ele não sabia o que estava falando, porque sabe o que ele fez? Ele igualou Jesus com Moisés e Elias. E nesse momento, Deus interviu. A palavra de Deus diz que ouviram uma voz do céu, que era o Pai, dizendo o quê? Vamos ler isso? Lucas 9, 34. Olha lá, enquanto assim falava, enquanto Pedro estava lá, dando a sugestão de fazer tenda para os 3, veio uma nuvem e os envolveu, e encheram-se de medo ao entrarem na nuvem. E do meio dela veio uma voz dizendo, esse é o meu filho. O filho amado é o outro verso lá no batismo. Mas é a mesma coisa. Esse é o meu filho, o meu eleito. Agora o que Deus fala por último? A ele ouvi. Jesus estava falando para Pedro, Pedro, não iguala Jesus com os outros, não. Ouve ele. Ele é o eleito. Estava lá Moisés. Moisés é o representante da lei. Estava lá Elias. Elias é o representante. Som. Alô? Som. Som. Aleluia. Som. Aleluia. Desliga eu aí não, mano. Estava lá Elias. Elias era o representante dos profetas. E estava lá Jesus.
Jesus não é mais um. Deus fez questão de interromper Pedro ali e falar: Jesus não está equiparente à lei, equivalente à lei. Jesus não é a mesma coisa dos profetas, não, ele é o eleito, ele é o Filho, ele é o Salvador, ele é o Cristo, ele é a vida, ele é o caminho, ele é a verdade. Todos os outros veio falar dele, mas ele está aqui, a ele ouvir. A ele ouvir. Dá atenção para ele. Não considere Jesus mais um profeta. Não considere Jesus mais um assunto. Porque muitos crentes, infelizmente, fazem isso. Eles pregam a lei, depois falam um pouquinho de Cristo para equilibrar as coisas. Nas pregações de hoje em dia, você nem ouve a palavra de Jesus. Raramente um profeta hoje fala de Jesus. Mas Deus falou: a ele ouvir. Dá crédito a Jesus. Ouça as palavras de Jesus. Ah, mas e o Velho Testamento? Não, o Velho Testamento fala de Jesus. Todos eles falam, é só você colocar a lente da graça de Deus, que você vai ver Jesus em tudo. Mas não o considere mais um. Falei para o seu vizinho, Jesus não é mais um. Ele é o Cristo. Ele é o Filho. E aí, da mesma forma que nós contamos essa história, quem tem o Filho tem tudo, assim é verdade com o Senhor também. Quem tem Jesus tem toda a bênção de Deus. Quem tem Jesus tem toda a vida de Deus. Mas quem tem a lei e os profetas nem sempre tem a vida. Aliás, raramente. Então, Deus afirmou isso de Jesus. O Espírito Santo também veio para glorificar Jesus. Olha o que diz em João 16, verso 13 e 14. Quando vier, porém, o Espírito da verdade, ele vos guiará a toda verdade, porque não falará por si mesmo. Ou seja, o Espírito Santo não fala por ele mesmo. Não faz o que ele mesmo quer fazer. Há um alinhamento na Trindade divina. O Pai, o Filho e o Espírito falam da mesma coisa. E aí ele diz: mas dirá tudo o que tiver ouvido, e vos anunciará as coisas que hão de vir. Ponto. Verso 14. Ele me glorificará. Isso aqui são palavras de Jesus. O Espírito vai me glorificar, ou seja, vai continuar o que eu comecei. Isso é o que Jesus está falando. Porque há de receber do que é meu e vou há de anunciar. Então, Deus diz, ouve Jesus. O Espírito Santo não faz por ele, ele faz glorificando Jesus, confirmando Jesus. O próprio Cristo, no início do seu ministério, os irmãos sabem, ele foi participar de uma festa e ali começou na multiplicação, na transformação da água para o vinho. João 7,37 diz: no último dia, o grande dia da festa, levantou-se Jesus e exclamou: se alguém tem sede, venha aonde? Vá à lei. Se alguém tem sede, procura o profeta. Se alguém tem sede, vá. O que Jesus falou? Venha a mim. Nós precisamos achar esse caminho. Não, pastor, mas eu sou cristão, tudo bem. Você às vezes aceitou Jesus, Jesus entrou na sua vida, mas agora Jesus é só o porteiro do céu para alguns. Jesus foi só aquele que salvou você do inferno, mas nada. Não, Jesus é aquele que salvou, é aquele que glorificou, justificou, perdoou, mas Ele também é o que nos conduz. Ele é o caminho, ninguém vai ao Pai senão por Ele. Ninguém recebe vida senão por Ele, ninguém é abençoado senão por Ele. Não ache que a sua diligência e a sua obediência à lei de Moisés vai fazer com que você tenha vida. Não vai, porque ninguém consegue. A vida está em Jesus. E Ele mesmo diz: sem mim nada podeis
fazer. Pergunta aí seu vizinho, você faz alguma coisa sem Jesus? O que ele respondeu? Se você acorda e vai trabalhar sem Jesus, já está ruim. Não, eu vou fazer o que eu sei. Lembra que eu falei para os irmãos aqui que alguns têm a ideia equivocada de que o relacionamento com Deus só funciona quando você não consegue fazer mais nada? Ou seja, você vai à sua vida, você vai trabalhar, você vai fazer, você vai relacionar. Aí quando você não conseguir, você chama a Deus. Isso é um relacionamento muito pobre. Muito pobre. É como se o seu filho só viesse até você quando ele precisasse de dinheiro para a escola. Já pensou o seu filho criado no mundo aí, dorme em qualquer lugar, ele tem a casa dele, e aí de tempo em tempo ele vem e fala, pai, me dá 100 euros aí. Aí você dá um pouquinho, ele some de novo. Isso é relacionamento? Isso produz vida? Isso vai ter uma criança saudável ali, emocionalmente madura? Não. Jesus quer fazer parte do seu dia a dia. Jesus quer acordar junto com você. Quer ir para o trabalho junto com você. No final do dia, Ele está com você. No início, Ele está também. No meio, Ele está. No final do dia, Ele está. Amanhã, Ele está de novo. Porque Ele mesmo disse, estarei convosco até a consumação do século. A consumação do século não aconteceu ainda. Então, você sabe por que a gente sofre tanto problema nessa vida? Porque não tem Jesus na história. Porque se tivesse Jesus, você não seria conduzido pelo medo, pela ansiedade. Se tivesse Jesus, você não tinha uma vida tão fracassada assim, porque Ele mesmo ia te dar os caminhos. Se tivesse Jesus, seu relacionamento do casamento estava muito melhor. Seu relacionamento com os filhos estava muito melhor. Se tivesse Jesus, a santidade na sua vida estava muito maior. Porque Ele tem tudo isso para nós. E nós às vezes ouvimos outras coisas. Sabe, a provisão, ela flui na minha vida e na sua vida quando ouvimos Cristo. Quando você gasta ali 10, 15 minutos, 20, ouvindo Jesus primeiro, antes de tomar qualquer decisão da sua vida, Ele vai te falar. Então dedica tempo para ouvi-lo. Ah, pastor, mas eu estou com enfermidade. Pois é, você já ouviu o que Jesus fez por essa enfermidade na sua vida? Você é capaz de ouvir Jesus recebendo aquelas achibatadas ali romanas por sua causa? Você é capaz de ouvir que Ele sofreu a sua dor naquele dia? Você sabia que Ele levou pela morte dele a sua enfermidade? Se eu não ouvir isso, como é que eu vou acreditar? Eu preciso ouvir, eu preciso saber, eu preciso ouvir todos os dias. O Senhor já curou a minha vida, o Senhor já me livrou desse mal, o Senhor já curou todos aqueles que tocavam nele. Existe uma cura física, uma cura emocional, uma cura na sua mente em Jesus. Quanto mais eu ouvir Jesus, mais transformação eu tenho. Esses dias uma pessoa me procurou, falou, pastor, eu preciso muito de ajuda, de uns conselhos e não sei o quê. E a gente começou a falar de Jesus para ela. Ela falou, não, eu não quero conhecimento espiritual. Eu quero conhecimento mental, que eu acho que o problema é aqui na minha mente. Eu falei, pois é, alguém te disse isso. O seu problema é a falta de Jesus. Porque se tiver Jesus, não tem essas doenças todas aí. Você já viu Jesus constipado em algum momento? Jesus não pôde hoje efetuar milagres, porque estava com dor de cabeça, constipado. Não, Jesus só não fez milagres em Cafarnaum, porque era o povo que viu ele crescer desde pequenininho e falou, esse aí é o filho de José, é o filho da Maria, vai fazer alguma coisa? Era falta de fé. Você já viu algum doente chegar perto de Jesus e continuar doente? E por que você continua aceitando essa enfermidade? Eu falo isso para mim mesmo. Eu também tenho enfermidades, minha esposa está enferma agora.
Nós precisamos ouvir o que Jesus fala. Não há problema, vai no médico, não há problema você ir num terapeuta, desde que seja cristão. Não há problema em você ouvir palavras de conhecimento da mente, das emoções, mas coloca Cristo no meio. Coloca Jesus. Ah, pastor, estou me sentindo muito só. Pois é, você já ouviu o que Deus tem a respeito disso? O que Jesus fala a respeito da solidão? Você sabia que um cristão não tem solidão ou não tem ausência de Deus e nem do Espírito e nem de Jesus? Ah, mas eu me sinto assim. Pois é, você mentiu para você mesmo. Seu pensamento é tão enganoso quanto o maligno que está por aí. Porque ele mesmo diz, eis que estarei convosco. Deus falou, nunca, jamais te abandonarei. Então, você tem Deus falando que nunca, jamais. Irmãos, você sabe que o português não precisava falar nunca, jamais, né? Ou nunca te abandonarei, ou jamais. Mas Deus fez questão de falar 2 vezes. Nunca, jamais te abandonarei. Mas tem crente que se sente só. Porque você não está ouvindo Deus, você está ouvindo outra coisa. Você está ouvindo o quê? Ah, pastor, mas eu sinto muita ansiedade. Pois é, a ansiedade é uma preocupação futura, não é? Você já sabe o que Jesus está planejando para você no futuro? Você tem ideia de que Jesus está construindo uma cidade para você? Você tem ideia que o Senhor Jesus fez a obra da cruz? O apóstolo João fala para a gente manter a confiança. Ou seja, se Ele começou uma obra na minha vida, eu posso ficar confiante, porque o meu futuro está garantido nas mãos dEle. O seu futuro, na ótica de Deus, é vida em abundância. Jesus falou, discípulos amados, você está vendo aí o passarinho, o pardal, você está vendo aí a natureza? Eles não fazem nada para receber isso. Deus dá tudo para eles. Será que você não vale mais que um pardal? Quanto é que custa um pardal aqui? Nada contra, né? Um dia eu falei isso, o irmão falou, pastor, mas os animais têm valor. Eu sei, abençoado, que tem valor. Mas você tem mais. Você tem o mesmo valor de um passarinho? Está lá, uma pessoa e um passarinho, tem que escolher qual morre. Você vai ficar na dúvida? Tem gente que fica. Meu Deus, esse mundo está terrível. Ainda bem que o Senhor vai nos levar daqui. Mas Jesus está falando, se Deus cuida da natureza, de uma erva que está lá não sei aonde, que não serve para nada, não vai cuidar de você? Fale para o seu vizinho, você é muito abençoado. Mas você precisa ouvir isso. Ah, pastor, eu estou com uma tristeza tão grande. Você sabe que para onde você vai as ruas são de ouro? Você está aí preocupado com o salário de amanhã? Filho de um Deus, dono do ouro e da prata do universo. Você sabe que você serve um Deus feliz? Deve ser terrível ser funcionário de um chefe triste. Tem uma pessoa que eu estou procurando uma forma de falar de Jesus para ela. É um senhor que toda vez que eu vou lá no trabalho dele, ele está zangado. Toda vez. Não teve nenhuma vez que eu fui lá, ele deu um sorriso. Ele está sempre assim... Ele vai procurar uma caneta, a caneta não está lá no lugar que ele queria. Ele fala, cadê a caneta? Sai, pega. Está sempre zangado. E eu fico falando, trabalhar ali deve ser terrível. Aí teve uma época lá atrás, quando lançou a Google, né? A Google começou a crescer, e era o emprego do sonho de toda analista de sistemas, era trabalhar para a Google. Porque a imagem que tinha da Google era assim, a sala de trabalho tinha lá
uma mesa de ping-pong, tinha lá uns puffs para a pessoa deitar, aí tinha um nerd lá, né, deitado com o computador na mão, trabalhando, e todo mundo falou: uau, eu quero trabalhar nesse ambiente. Por quê? Trabalhar com alguém ou um ambiente bom é sempre melhor. Você sabia que tem pessoas que servem a Deus considerando que Deus é um ser zangado, triste, magoado com o ser humano? Mas eu e você conhecemos uma outra face de Deus. Conhecemos um Deus que valoriza a obra do seu Filho. E Jesus Cristo perdoou todos os pecados. Deus agora não está zangado mais com você. Deus está feliz com você. Falei para o seu vizinho: Deus está feliz com você. Agora, eu pergunto para você: como é que será que é trabalhar com um Deus feliz? Você chega lá triste? Você pode até chegar triste, mas será que você permanece triste do lado de um Deus feliz? Até um irmão feliz contagia a gente, é ou não é? Você sabe que a felicidade é contagiante. O sorriso é contagiante. Sorri aí para o seu lado para você ver. Você começa a dar uma gargalhada, a pessoa nem sabe do que você está rindo, ela ri também. É ou não é? E Deus é um ser feliz. Como é que você vai ser triste ouvindo histórias de um Deus feliz? Como é que alguém permanece na tristeza recebendo palavras de vida e alegria todos os dias? Você percebe que o problema é a falta de Jesus? Percebe que o que falta aí não é conhecimento, é Cristo. E claro que quando Jesus entra, Ele põe os nossos pensamentos todos nos lugares. Queria chamar a equipe de louvor aqui. Eu queria encerrar essa pregação com um exemplo de Pedro. Pedro teve pelo menos 2 encontros inusitados com Cristo. O primeiro encontro que Pedro teve com Jesus, Jesus ainda não tinha o convidado para ser discípulo. Eles estavam pescando, Pedro e seus companheiros, e Jesus apareceu lá, ele estava pregando para as multidões, e pediu para Pedro para ele subir no barco e afastar um pouco as águas, para ele ter uma distância maior e falar para a multidão. Pedro já sabia quem era Jesus. Jesus já tinha curado a sogra do Pedro nessa ocasião. E Pedro então ali com Jesus dentro do barco, Jesus pregando e Pedro ali ouvindo. E Jesus falou para ele: vamos lançar a rede. Aí Pedro falou: Senhor, mestre, né? Eu já lancei as redes, a gente já pescou a noite inteira, vamos encerrar aqui. E Jesus deve ter insistido, e ele fala: olha, pelas suas palavras então eu vou lançar as redes. Lançou e teve uma pesca que a Bíblia intitula pesca maravilhosa. Pegou muito peixe, teve que chamar outro barco para ajudar na prosperidade. Falei para o seu vizinho: Jesus tem prosperidade para você. Depois que Pedro viu isso, ele teve ali a revelação de que Jesus era o Santo de Israel, de que Jesus era o Cristo. E qual foi a reação de Pedro, irmãos? Pedro falou o que para Jesus? Afasta de mim, porque sou pecador. Esse foi um encontro que Pedro teve com Jesus. Depois de um tempo que Pedro já tinha caminhado com Jesus, Jesus apareceu de semelhante maneira. Foi depois da crucificação. Jesus estava ali na areia e Pedro tinha voltado a pescar com outros discípulos também. E aí Jesus aparece a uma distância de mais ou menos 100 metros. Jesus pergunta: tem comida aí para vocês? Quer dizer, pescaram alguma coisa? E eles não reconheceram Jesus. Eles falaram: não tem nada, a gente passou a noite toda, a mesma história. E aí Jesus falou: lança a rede à direita. Eles lançaram e a rede estava cheia de peixes. Nessa hora, João,
É interessante que João fala que ele era o discípulo amado. Você tá lendo o Evangelho de João, aí fala lá, João, o discípulo amado. Você sabe quem escreveu João? Foi ele mesmo. Ele mesmo. Olha a identidade. Você tem coragem de fazer isso? Já pensou eu contando a história? Felipe, o pastor amado da videira de Lisboa. Isso, irmãos, quem tem sensibilidade vê Jesus primeiro. Vou contar esse segredo para você. Se você tem sensibilidade e sabe que é amado, você é o primeiro a ver Jesus. Aí João falou para Pedro, Pedro, é Jesus. O que Pedro fez? Eles estavam, acho que só de cueca, né? Colocou a roupa, pulou no mar para chegar até Jesus. Esse foi o segundo encontro que Pedro teve com Jesus. O primeiro encontro, Pedro falou o que para Jesus? Afasta de mim que eu sou pecador. Mas o segundo encontro, ele correu para Jesus. Agora eu pergunto para você, qual que é a diferença entre um encontro e o outro? Lucas era alguém assim que tinha mais sabedoria que os outros. Ele era médico, era alguém mais estudioso. No seu relato do Evangelho para Jesus, depois que Jesus é ali entregue por Judas para ser crucificado, Lucas narra uma parte que fala assim, que eu não vou ter tempo para ler, que Jesus, quando Pedro negou pela terceira vez e o galo cantou, imediatamente Lucas diz que Jesus fixou os olhos em Pedro. Fixou. Você sabe quando alguém fixa os olhos em você? Você está andando, alguém está parado assim, olhando. Você até fala, será que eu sujou alguma coisa aqui? Está fixo. Agora eu pergunto para você, quais eram os olhos, o olhar de Jesus naquele momento? Será que era condenação? Não era condenação. Porque se fosse um olhar de condenação, Pedro teria a mesma reação no segundo encontro. Ele dizia, Senhor, eu te neguei, afasta de mim. Pedro fez isso? Não fez, porque não foi um olhar de condenação. Eu consigo tentar imaginar, orando, que aquilo ali foi um olhar de amor. Era como se Jesus olhasse para Pedro e falava, Pedro, continua, meu filho. Você está aí fazendo coisa errada, mas continua, não estou te condenando. Eu acho que Jesus também sorriu para Pedro, porque a Bíblia diz que um homem pescador, né? Você sabe, pescador não é uma pessoa assim mais gentil da face da terra. Era pessoa forte, carrancuda talvez. Você sabe, a personalidade de Pedro era terrível, né? Um soldado veio prender Jesus, ele já cortou a orelha paciência zero. E depois do olhar de Jesus, ele chorou amargamente, de arrependimento. Judas depois caiu em si e se matou. Pedro depois caiu em si e queria abraçar Jesus. Então quando ele vê Jesus ali na areia, ele não foge de Jesus, ele corre para Jesus. Por quê? Porque o seu coração já estava totalmente entregue para o seu Senhor. Sabe, esse é o olhar de Cristo para você. Eu não sei qual é a sua história até aqui, eu sei qual é a sua história final. O Senhor Jesus quer andar com você todos os dias. Ele não veio para te condenar, Ele não está aqui para jogar pedra em você, Ele não está aqui para dizer que você é isso, aquilo, você é falho, você tem tantos defeitos. Ele está aqui para abraçar você e falar, vamos viver juntos. Valoriza isso. Valoriza isso. Valoriza esse sacrifício. Valoriza aquilo que Ele fez por você. Ouça a respeito disso. Seja alguém especialista na cruz do Senhor. Seja alguém especialista em falar da graça dEle. Por quê? Porque você recebeu. Vamos orar nessa hora. Infelizmente não temos tanto tempo para isso, mas eu quero que você saia aqui pela certeza. Fica de pé no seu lugar. A certeza que o Senhor te ama, a certeza que Ele está aqui para
compartilhar a vida com você, a certeza de que você é amado, a certeza que você foi aceito pelo Pai, a certeza que Jesus Cristo está aí querendo viver todos os dias uma história de amor, uma história de vida, de alegria. Feche os olhos aí no seu lugar. Pai, hoje revela-nos, ó Deus, a tua obra. Hoje o teu olhar está sobre nós. Não é um olhar de condenação, não é um olhar de culpa, é um olhar da presença de Deus. Presença de Deus. Fala para o Senhor, fala: Deus, eu quero ouvir o Senhor, eu quero ouvir a tua voz. Eu não quero ser guiado pelas emoções, eu não quero ser guiado pelo que o mundo diz a teu respeito. Eu quero ver o olhar de amor do Senhor vem sobre mim. Fala para o Senhor, fala: Deus, eu estou procurando tantas coisas nessa vida, mas o Senhor diz: uma coisa só é o mais importante, é estar junto com o Senhor. Oh Deus, revela-nos isso hoje. Não há nada maior, abre os nossos olhos hoje. Nada melhor que a tua presença. Deixa o Senhor te olhar com esse amor.